criou. Ou outro dia me fizeram essa pergunta, aí eu falei, bom, a gente vai um pouco para trás e chega a 2012, ou vai um pouco mais para trás e chega a 2007, ou vai um pouco para trás e chega na minha infância, na sua e é tal. Verdade, né? É verdade. Porque a história da Lottie, como ela está diretamente vinculada à nossa história pessoal também, acaba que dá para começar do ponto de vista da infância, mas vamos do começo da editora. Foi no final de 2012 que surgiu a ideia de fazer uma editora. O primeiro livro surgiu em março de 2013, então seria como os dois aniversários, assim. A primeira ideia fui eu e um amigo meu, Thiago Blumenthal, que começamos. Eu tinha um dinheiro sobrando, o Thiago tinha tempo sobrando, comecei a pagar um salário para ele e ele fazia o dia a dia da editora enquanto eu estava na redação ainda, eu era repórter. E aí foi o começo da empreitada. Poucos meses depois do Thiago saiu, do dia a dia, a Cecília entrou e passou a fazer parte da Lote 42. Acho que é isso. Era isso. Engraçado que você fala dinheiro sobrando e parece era um dinheiraço sobrando e era só um FGTS que você achava que ia dar em muitos livros e no fim deu em e meio, dois, né? Dois. É verdade. Não era uma grana, mas era um dinheiro sobrando. Eu dizia, pra que eu não vou usar, não tem plano nenhum para usar para nada, eu vou fazer essa tal de editora. Bom, essa ideia de ter uma editora, o João falava há muito tempo. Em 2007 a gente tinha feito um livro e foi muito difícil chegar em editoras. A gente bateu muita porta, fez muita coisa, tudo bem que tínhamos 20 anos, mas foi um processo um pouco frustrante de sentir que tínhamos um projeto muito bom e que as portas não se abriam. E desde aquela época o João falava, não, um dia a gente vai ter uma editora e vamos fazer as coisas diferentes. E me parecia uma coisa tão distante e tão, não sei, de outro universo. Assim, eu achava bonito, mas me parecia algo completamente inalcançável. E eu falava, não, vamos, mas internamente eu pensava, mas será? Assim, o João falava com tanta convicção que até convencia, mas... Enfim, e aí, isso foi 2007, a gente era estudante de jornalismo. E depois, assim, os dois viemos para São Paulo em momentos diferentes. A gente é casado, enfim, estamos juntos há 14 anos. E essa ideia volta e meio aparecia, assim, vamos fazer uma editora. Então, acho que quando juntou essa questão de você ter o valor do FGTS e o Thiago que estava com tempo e vocês se juntaram e criaram. E eu acompanhava muito de perto, assim, eu tinha também trabalho em redação e nas madrugadas ficava vendo coisas da editora, dava pitaco nas partes visuais, da logo. O primeiro lançamento eu fiz uma decoração com uma amiga, enfim, aí eu ficava muito de perto. E ao mesmo tempo, já no meu trabalho, eu estava sentindo que tinha chegado, enfim, num lugar que já os caminhos que podia seguir não curtia tanto. E o Thiago ia estudar fora, e aí precisava de alguém para ficar no dia a dia, porque o João estava trabalhando, e o João me fez o convite, quer assumir mesmo o que você já está fazendo informalmente, quer então entrar e ser parte da editora. Isso foi em abril, então uns poucos meses depois. E aí foi um pouco assim que nasceu. Bom, quando vem alguma necessidade de nome, a primeira coisa que eu faço geralmente é abrir um Google Docs e começar a jogar nomes. O Lote 42 acabou se destacando entre os finalistas que a gente gostava. Comecei a perguntar para uns amigos quais eram entre os finalistas o mais interessante, e muitos gostaram de Lote 42. E Lote 42 surgiu, e eu também gostava mais desse nome, porque ele parecia captar bem o espírito da editora. A ideia de ser um lote restrito de itens, de ter uma seleção, né, de ter um marco, um limite, né?
Porque como sabíamos que os recursos, tínhamos recursos, mas eram poucos, finitos e restritos, sabíamos que a nossa força seria nos poucos e bons livros, como um lote selecionado, assim, uma coisa, enfim, que tem essa ideia de leilão e tal, com um conjunto de itens, um terreno às vezes, enfim, um lote de... E o 42 ajuda a reforçar que não é qualquer lote, assim como a gente hoje em alguns vídeos virou quase que um slogan, dá para chamar, um mote da editora, não é qualquer livro, é lote 42. Então tem muito disso, então não é qualquer um, não é qualquer lote, é lote 42. E o 42 é um número muito especial para a história da edição, porque Gutenberg, quando imprimiu a Bíblia dele, ele imprimiu a resma dele, da tipografia, tinha 42 linhas. Tanto é que a Bíblia é chamada de B42. A primeira Bíblia, né, de Gutenberg, que aliás a gente tem uma reprodução ali atrás. Então dá para ver uma imagem dessa B42. Por muito tempo essa pergunta de qual que é a linha editorial de vocês, a gente fugia, a gente tinha medo dessa pergunta porque era muito difícil de responder. Porque no começo a gente publicou um livro de não ficção, depois um de quadrinhos, depois um livro ilustrado, depois um livro de ficção com areia na capa. Enfim, era um conjunto muito eclético de coisas que a gente achava muito válido e muito importante publicar. Então eram livros que a gente, como leitor, gostaria de ter na nossa biblioteca. E, aliás, isso a gente percebeu que foi um pouco o que foi guiando toda a nossa história, desde a Lote 42, que a gente faz os livros que gostaríamos de ler, a Banca Tatuí, que a gente faz a livraria, a banca de jornal que a gente gostaria que existisse, e esse espaço Sala Tatuí com os cursos que a gente gostaria de assistir, e ainda bem, a maioria a gente assiste. Mas, hoje em dia... Eu acho que a gente pode definir um pouco esse catálogo como autores que têm algo novo a dizer. São obras consistentes, são obras bem trabalhadas, têm propostas. E muitas delas provocam o leitor, cutucam, sabe? O leitor, em muitos casos, ele pega o livro e fala, tá, o que eu faço com isso? Assim, tanto em termos de formato, então alguns livros são um pouco performáticos e se abrem e tal, mas também em termos de conteúdo, de livros que te questionam, tipo, isso aqui então começou com uma ficção que se espalhou pela rua, mas agora é um livro que é um ensaio sobre esse experimento, que esse é o livro Valfrido, por exemplo, é um pouco assim. Então, questiona um pouco o leitor, tira ele do lugar de conforto. E outros também nos deixam num lugar, não um lugar de conforto, mas um lugar muito confortável, porque tem alguns livros que mexem muito assim, com questões, eu acho que até filosóficas, né? A gente tem o Trotti, por exemplo, com as imagens que ele cria e essas metáforas profundas com muito pouco. Então tem alguns desses livros que tiram você da zona de conforto, mas outros que te jogam num lugar muito, muito bom. Assim, que ela existe. Eu acho que dá para sentir uma consistência nos livros da Lote 42. Só é difícil de entender qual é essa linha editorial. Assim. Eu gosto de citar um exemplo dessa consistência, dessa coerência, quando nós estávamos a ponto de publicar o QP da Power Paola, a Cirlane divulgou, a Cirlane, autora do Magra de Ruim, divulgou num canal de YouTube, deu uma entrevista para um canal de YouTube, dizendo que o livro QP foi o que motivou ela a virar quadrinista. Assim. E não estava combinado, a gente não sabia disso, foi uma surpresa assim, ver a Cirlane de repente, e ninguém sabia que a gente ia publicar o QP, nem a Cirlane. Aí de repente, olha só, mas foi assim, parece que foi combinado, sabe? Então, quer dizer, há uma coerência a isso, é difícil às vezes de definir ela com algumas palavras. E também o legal de ter uma linha, digamos assim, como base, essa ideia de coisas que a gente gosta, no final das contas. Bom, somos pessoas com as nossas coerências e idiosincrasias, mas também com as nossas evoluções. Né?
talvez certos livros da Lote 42 não seriam publicados no começo da editora, ou do começo da editora não seriam publicados hoje. E isso é bom, as coisas evoluem, as coisas mudam, né? E eu acho isso, essa é a parte boa de não ter uma linha, de não ter um compromisso, sabe? De, não, somos uma editora de tal linha editorial. Aí fica muito, muito limitador, assim. Eu gosto dessa liberdade de repente surgir um projeto legal de algum livro de uma outra área que a gente nunca publicou, mas a gente tá, se é bom, se a gente gostou, se nos moveu, não, essa evolução e essa mudança que você cita de nós enquanto editores e tal, eu penso muito que no começo a Lotte fazia muito livros de autores da internet. Porque como a primeira autora foi a Juliana Cunha, a gente publicou textos do blog dela, a segunda foi a Alexandra Moraes com o Pintinho, depois o Bruno Maron, que era muito conhecido na internet pelo seu trabalho com Dinâmica de Bruto, mas ele tinha esse livro ilustrado, o Manual de Sobrevivência dos Tímidos. Muitos falavam, é a editora que publica livros da internet, assim, que naquela época, 2013, era uma coisa muito louca, né? Nos perguntavam, mas por que publicar se já está na internet? Hoje em dia tem muito desse conteúdo que está nos livros que talvez não está na internet, né? E depois veio o Céu Azul, que tinha ali um link, porque tinha o livro é sobre um casal que fica discutindo notícias de internet, então estava ali o link, mas começou a se afastar, assim, a gente parou de ter essa coisa, que eu não sei se era uma coisa premeditada, mas me parece que era um pouco natural também das nossas referências, de buscar, enfim, autores que a gente seguia e, enfim, eles tinham publicado coisas na internet e a gente foi desenvolvendo obras, mas... Não, e na verdade, desde o começo já tinha projetos de livros que escapavam dessa coisa da internet, mas todo mundo nos definia dessa maneira. Aí veio o Céu Azul, do Gustavo Piqueira, que tem areia na capa. A Areia era narradora e tal. Aí as pessoas começaram a nos relacionar com livros com formatos diferentes. Aí veio Indiscutíveis, que também era um livro que era uma caixinha de ensaios de discos que vinham como se fosse uma caixinha de vinil. Então, ao longo do tempo, esse jeito que as pessoas nos enxergam foi mudando. Hoje em dia, eu acho que é a editora que aposta em coisas loucas, assim, em projetos ousados, porque alguns autores nos vêm com algumas ideias, a gente faz o retruca do jogo, né, do truco, enfim, redobra a aposta. E acabam saindo alguns projetos bem diferentes, que talvez uma editora convencional não apostaria pela própria complexidade da obra. Assim. Quantos livros vocês têm hoje? 40. 40, tá para sair o 41. Tanto o João quanto eu, a gente é jornalista, a gente do texto. E somos jornalistas que não temos relação com... Tem jornalista que desenha e tal, e a gente, os dois... não somos da área de design, mas tanto o João quanto eu enxergamos o livro de uma maneira um pouco mais aberta. Então nos parece que o livro não precisa se apegar tanto a esse formato que ao longo do tempo, por vários motivos, foi se estabelecendo, o códex, né, dos cadernos, das folhas dobradas, encadernadas e com uma capa. Então a gente sempre ficou aberto. Então, por exemplo, mesmo o João não sendo designer, ele teve a ideia do Queria Ter Ficado Mais, um livro de viagens, que cada capítulo venha em um envelope. E aí, claro, depois a Luciana Martins, que é designer, fez um trabalho lindíssimo, assim, e ficou com uma cara muito bonita o livro. Ou o Inquérito Policial, que aí o Ricardo Lízias trouxe o material, umas histórias todas fragmentadas. E aí você falou, vamos fazer como se fosse uma investigação policial. Então, em alguns casos essas ideias vêm daí, em outras vêm... Foi muito bem executado pelo Gustavo Piqueiro. E também pelo Ricardo Lízias, que a gente deu a ideia de fazer um inquérito, e ele acabou fazendo uma coisa genial, que é uma investigação do autor contra a editora. Isso não estava nos nossos planos e ficou incrível. E o Gustavo depois fez um projeto gráfico maravilhoso. Em outros casos, as ideias vêm dos próprios designers com os quais a gente trabalha,
O Gustavo Piqueira é autor e designer que tem feito muitos livros da Lotte, tanto como autor quanto como designer. Então, muitas vezes aí vem dele. Mas eu acho que uma coisa que define muito a Lotte é esse trabalho coletivo, esse trabalho em conjunto, em que todos vão dando pitacos até chegar nesse formato final. Eu acho que isso oportuniza falar um pouco do trabalho que a gente tem com tiragens limitadas, por exemplo. Alguns livros nossos não têm o jeito tradicional de se pensar o livro e o mercado editorial, digamos assim. O mercado editorial, ele pensa muito, deseja muito a escala. Ele deseja fazer novas tiragens constantes e quanto maior a tiragem, melhor, digamos assim. Esse é o jeito tradicional, né? Por mais que exista hoje impressão sob demanda e outras técnicas, continua prevalecendo esse raciocínio da escala, né? Agora, a postura da Lotte 42 em muitos livros e de muitas editoras independentes novas aí que são vinculadas com design, com as artes visuais, é de fazer tiragens limitadas e valorizar os livros por causa disso. Que é, esse livro teve 1000 exemplares e não vai ter reprint. São livros que eles não têm essa vocação de ser carro-chefe, porque por mais que você venda todos eles, digamos, em meia hora, nossa, vendeu toda a tiragem em meia hora no lançamento. Por ele ter a proposta, a promessa de ser um livro de tiragem limitada, ele encerra o ciclo ali. Vira mais um objeto que tem a ver com a galeria do que com a livraria. Mas a gente não acredita que o reprint ou que seja esse carro-chefe em termos de venda seja importante, não é isso que nos move. E tem muitos livros aqui que tem uma proposta muito mais experimental e talvez mais difícil de captar num primeiro momento e que não diz que esse é melhor ou não é nada disso, mas tem uma complexidade que faz com que esse livro saia de uma forma devagar, mas que chega depois num público que talvez é o mesmo desse outro carro-chefe em termos de vendas. E tá tudo bem, assim, esse é o ciclo dos livros também. E isso também é compor um catálogo, de fazer com livros de diferentes estilos, naturezas e propostas. A Sala Tatuí nasceu de uma necessidade, a gente precisava de um novo escritório, porque no lugar onde a gente estava, eles precisavam da sala de volta. Nos deram vários meses para procurar um novo lugar e achamos esse lugar na frente da Banca Tatuí e a 3 prédios de onde a gente mora. Mas quando a gente veio aqui, o lugar era muito grande para o que a gente precisava. Agora a gente até está ocupando bem o escritório, né? Daqui a pouco vai ficar pequeno. Mas a gente pensou, e se a gente dividir o espaço e transformar uma parte em um lugar para cursos, que a gente já dava em várias instituições, para encontros, clubes de leitura, por exemplo, enfim, lançamentos, para o que for, e também ampliar o acervo da Banca Tatuí, que já estava, a banca, como tem 6 metros quadrados, ela é bem pequenininha. Então a gente já estava sentindo falta de espaço e a gente percebia que alguns livros eram muito delicados para esse contato com a rua, tão direto. Então a gente criou esse lugar que a gente chamou de Sala Tatuí, em que de dia é uma livraria com hora marcada. Então você agenda no site, vem nos visitar, fica aqui sozinho na livraria, com alguém de nós, claro, contando das histórias. E também, à noite, é um lugar para cursos e também nosso escritório. Eu acho que muito do que a gente faz, seja na Lotte, seja nas feiras que a gente organiza, na banca, não é só tentar nos aproximar do nosso público, da Lotte, assim, só da Lotte. Eu acho que a gente é muito consciente desse movimento que está acontecendo, de editoras, artistas e coletivos independentes. E temos uma noção de que se a gente se fortalece, o outro também vai se fortalecer, assim como se o público de outro, se um editor cria um público
dele também vai ajudar esse movimento, porque são leitores que vão estar mais atentos, que vão ter mais ferramentas para entender essa produção. Então, muitas das coisas que a gente faz são, não é para pensar só na Lote 42, mas nesse universo de outras editoras colegas nossas. E na Sala Tatu é a mesma coisa. Tem cursos que a gente que dá, aqui o João, eu, ou que a gente organiza e chama alguns professores, assim como tem outras atividades que a gente convida alguém relacionado, né, a esse universo, mas que não é da Lote 42. Que livro é e por que você indica ele? Bom, eu quero indicar o mais recente. Sempre nos perguntam qual é o melhor livro da Lote. Eu digo que vai ser o próximo sempre. Então, o que a gente pode mostrar é o Bibi, que é o mais recente obra do Gustavo Piqueira, que você pode chamar de Bibi, pode chamar de 3 pontos, pode chamar, ou não sei como é que você vai descrever esse título, né? 3 círculos, ou de Pendure Seus Horizontes na Parede da Sala. É o mesmo livro, você pode colocar a capa nele e aí muda completamente. Por quê? É um livro que a cada capítulo vai ter um estilo diferente, né? Ele começa com um estilo típico de livro infantil, mas ele vai depois passar para, por exemplo, ilustração adulta, vai passar para o livro de texto, enfim, a cada capítulo, dentro da mesma narrativa, vamos ter diferentes estilos, né? Contando a história, então, do Fabiano. Essa seria a minha indicação, livro, então, portanto, do Gustavo Piqueira, que também fez o projeto gráfico, e a criação dele sempre contempla projeto gráfico e conteúdo, que aliás essa é o mote que está aqui atrás, na 4ª capa do Bibi. Acho que é o mais explícito dos livros do Gustavo Piqueira a respeito dessa busca artística que ele tem, né? Aqui diz, o conteúdo define a forma ou é a forma que molda o conteúdo? Então, portanto, minha indicação, o mais recente livro da Lote 42, no momento que gravávamos este vídeo, Bibi. O livro que eu escolhi é Indiscutíveis, porque eu gosto da forma como ele apresenta uma mostragem muito ampla da música brasileira e como cada uma dessas leituras de cada álbum ela é diversa. Então ela mostra de uma maneira bem ampla como a relação de cada um com a música também é diversa. E traz, assim, em movimentos históricos diferentes, a beleza e a diversidade da música brasileira.